Graça e paz, irmãos. Nós vamos abrir as nossas Bíblias. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler o verso 31 e o capítulo 13, dos versos 1 a 13. Para os visitantes, tem um amigo meu que diz assim: se você gostou, volte. Se você não gostou, convide um amigo. Daí o problema é dele. Se ele vier, ele que vai ter que aguentar a gente. Não vai convidar um inimigo, né? Que bom estarmos juntos, sermos já abençoados pela palavra. Que o seu coração esteja aberto àquilo que a palavra tem ao nosso coração nessa noite. Nós vamos olhar para esse texto, compreendendo que é preciso coragem para amar. É preciso coragem para amarmos, especialmente nos nossos dias. E 1 Coríntios 12, 31 diz assim: entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda o caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana e não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é apenas parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Deus, fala ao nosso coração através da Tua palavra, e que o Teu Espírito Santo venha, ó Deus, nos fazer compreender que é necessário amarmos como o Senhor nos ama, e que isso seja, ó Deus, uma prática na nossa vida, na nossa casa, que seja, ó Deus, algo que venha marcar a vida da igreja. E é o que nós queremos hoje, que o Senhor fale conosco através da Tua voz que ressoa nesse lugar, em nome de Jesus, amém e amém. Nos primeiros séculos, você acha que as pessoas se casavam por amor? Lá naquele tempo antigo, as pessoas, como hoje, a gente lê e ouve essa mensagem do capítulo 13, essa linda poesia, que a gente já vem na mente aquela cena de um casamento, onde todos hoje dizem: eu estou casando porque eu amo. Será que no passado as pessoas se casavam por amor? Na verdade, as pessoas se casavam por interesse. Interesses patrimoniais,
interesses políticos, pelo status social da família do outro. E era por isso que as pessoas se uniam. O amor é algo muito mais recente, a ponto de hoje as pessoas dizerem: não, eu estou casando por amor. Passa 2 meses, ela diz: eu não amo mais, eu não quero mais. Ou passam anos, acabou o amor. Mas antes que você feche o filtro, essa mensagem não é sobre casamento. Quando nós lemos a primeira carta aos Coríntios, nós percebemos no capítulo 12 e 13, que há uma sinfonia sendo expressa aqui pelo apóstolo Paulo. E não é apenas a parte do capítulo 13 que é importante, mas o capítulo 12 fala sobre a comunidade de fé, a igreja. Como ela é em si um corpo que tem partes distintas, pessoas diferentes. Uns têm profecia, outros têm oração, outros têm sabedoria. E ali o texto fala no capítulo 12 de uma diversidade de dons, de pessoas que são diferentes. E no final do capítulo 12 ele diz: entretanto, mesmo que você tenha os melhores dons, agora eu ensino vocês um caminho ainda mais excelente, que vai além das diferenças, que vai além da sua capacidade pessoal. E vem o capítulo 13 com essa linda poesia que mostra a essência daquilo que é o amor. O amor que nem sempre nós sabemos o seu real significado. Até porque na nossa cultura hoje, a palavra amor ela se tornou muito pobre. Nós falamos amor para várias coisas diferentes da nossa vida. Enquanto, por exemplo, no grego, existem pelo menos 4 palavras diferentes para expressar amor de amigo, amor de casal, eros, amor ágape, o amor perfeito. E nesse texto aqui em especial, no capítulo 13, talvez a sua versão, no lugar da palavra amor, esteja a palavra caridade. Porque o amor que Deus nos ensina a vivermos em relação ao outro é um amor prático. É um amor que se entrega, que se oferece ao próximo. Não existe a ideia de amar sem que isso seja referente ao outro. Mas é verdade também, como Mateus 24:12 diz, a Bíblia revela que nos últimos tempos o amor se esfriaria, a ponto de dizer a palavra: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. E nós vivemos uma realidade onde o amor, ele tem perdido a sua essência nas relações e principalmente na palavra. Nós não mais olhamos para a Bíblia como aquilo que nos ensina a vivermos o amor. Por isso hoje é preciso coragem para amar. Porque como o filósofo Luiz Felipe Pondé, no livro Amor para Corajosos, diz: a partir do problema atual que vivemos na sociedade que você e eu estamos inseridos, nós temos muita dificuldade de amar. Porque nós somos um povo que tem revelado uma característica que é o narcisismo. E a partir disso ele escreve sobre o amor para corajosos, a ponto de dizer que um narcisista é quase impossível de revelar amor ao outro. Sabe qual que é a pedagogia do narcisista? Pense em você, ame você, invista em você, e o centro de tudo é você. Mais ou menos como aquela música conhecida: pense em mim, chore por mim. Não, deixa para lá. O narcisista, irmãos, ele revela
duas personalidades: o mimado e o ressentido. O mimado é aquele que espera que o mundo o faça feliz a todo custo. Então, se alguma coisa não dá certo na minha vida, é culpa do outro. Não estão me ajudando. A igreja não fez o que deveria. O meu cônjuge não fez o que deveria. Ele acha que todos têm que fazê-lo feliz a todo custo. Já o ressentido, ele alimenta um ódio contínuo, porque ele olha para o outro e vê aquilo que o outro tem e que para ele falta. E ele não se conforma do outro estar melhor no trabalho, estar melhor no casamento, estar melhor na relação com Deus, com a igreja. E ela continua alimentando a sua alma de raiva, ressentimento. Quanta gente amargurada nos nossos dias, a ponto de hoje percebemos que somos uma sociedade carentes de afeto, miseráveis de afeto. O dramaturgo brasileiro Nelson Rodrigues, ele afirma que o progresso destrói o amor. E quanto mais nós caminhamos como sociedade que quer ser mais rica, mais próspera, mais consumista, nos tornamos menos afetuosos e mais solitários. Porque nós deixamos de amar pessoas para amar coisas. E é mais fácil amar coisas, porque eu compro, eu troco, eu atualizo, eu mudo. Já as pessoas é mais difícil. Mas quanto é verdade que também desistimos de caminhar em comunidade, com pessoas, no casamento. O amor tem sido apresentado como um produto que se torna possuidor daquele que o tem. Então, se você ama isso que você comprou, é isso que te tem nas mãos. E a gente se esquece hoje, tem medo de amar aqueles que estão mais próximos. A gente não quer se entregar ao amor, a esse amor de Deus. Zygmunt Bauman, ele disse que na pós-modernidade tudo hoje é tão líquido, tudo é tão fluido, tudo é tão descartável, que nós não queremos permanecer com nada sólido, especialmente o amor. Você percebe que hoje as relações não permanecem mais, nós desistimos. Como ele diz, é tão fluida as relações que elas vazam pelo vão dos dedos. As pessoas não querem mais investir no amor, elas têm medo de amar, elas têm medo de se envolver, medo de se comprometer. Tudo é descartável, tudo eu troco nessa vida pós-moderna. E quando nós voltamos para o texto, para essa carta do apóstolo Paulo, nós percebemos primeiro que Paulo vai plantar uma igreja em Corinto, uma igreja que tem uma cidade importante economicamente, rica, muitas pessoas indo para lá fazer negócios. Era uma cidade portuária, mas era também uma cidade com templos para deuses gregos e romanos, uma cidade de muita idolatria. Paulo fica ali por mais de 1 ano e meio, e quando ele vai embora, quando ele sai para plantar outra igreja, esta igreja de Corinto começa a vivenciar muitos problemas. Ela começa a viver crises. E Paulo então escreve essa carta para tentar ajudá-los a superar todas essas dificuldades. Uma delas, por exemplo, são as divisões. Nos capítulos 1 a 3 da primeira carta aos Coríntios, a igreja está se competindo entre si. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. E como Paulo responde ao problema das divisões que haviam entre as igrejas, ele acaba com o concurso de popularidade. Ele diz assim: não é Paulo,
não é Apolo, é somente Cristo. E à luz do Evangelho, à luz de Cristo, nós precisamos aprender a trazer respostas para a nossa vida. Quando você tem vivenciado um problema, à luz do quê? Qual que é a lente que você tem enxergado essa situação? Paulo continua vendo mais um problema, que era o sexo dentro da igreja. Um cristão que estava se deitando com a sua madrasta. Crentes que estavam indo nos templos dos deuses gregos para se deitar com mulheres. E Paulo diz assim: olha, o corpo é de vocês, mas ele é templo do Espírito Santo. Então vocês não podem fazer o que vocês querem com o corpo. O corpo é a habitação do próprio Deus. Então não é assim que vocês devem fazer. Eles também lá têm um problema com comida. Pode comer carne consagrada? Não pode. Paulo vai dizer: por amor do outro, se for necessário, não coma. Por testemunho, aqueles que não conhecem o Evangelho, não coma. E aqui ele começa a apontar que a proposta dessa carta é revelar o amor. Diante dos problemas, das divisões, dos questionamentos que essa igreja está vivendo, Paulo vai dizer: tudo aquilo que nós precisamos fazer é agir em amor. E o tema central do Evangelho é o que, irmãos? É amor. Por isso, quando a gente olha aqui para esse texto, nós vemos no capítulo 12 que o amor é algo que nós devemos aprender com o próprio Deus. Não pode ser o amor que eu acho, que eu imagino, o amor que eu sinto, o amor que eu aprendi. Mas hoje eu quero convidar você a olhar o amor à luz dessa palavra. Quando a gente olha também para a história, entre o duelo da razão e da emoção, o racionalista Kant vai dizer: o amor precisa ter regras, o amor não pode nos dominar. A gente precisa ter o controle sobre o amor. Nietzsche, romântico, vai dizer: não, o amor tem que ser descontrolado. O amor deve nos ter, deve ser livre para os seus desejos. Mas o que o Evangelho diz? A questão não é o que eu acho sobre o amor, não é o que você acha. Mas Paulo nos ensina aqui, em primeiro lugar, que esse caminho sobremodo excelente, esse caminho que não é do casamento, está falando que é da comunidade de fé, deve ser vivida em amor. E em primeiro lugar, eu queria que você olhasse comigo aqui no texto, se você está com a sua Bíblia aberta, dos versos 1 a 3 do capítulo 13, nós aprendemos a primeira lição. A primeira lição é: o amor não é resultado, mas é o que deve motivar as nossas ações. O amor não é resultado, mas é aquilo que motiva as minhas ações. O que o texto diz? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tenha o dom de profetizar, mistério, ciência, ainda que eu distribua os meus bens entre os pobres, que eu dê o meu corpo para ser queimado, as três partes que falam sobre atitudes dizem: se não tiver amor, de nada valerá. Às vezes nós pensamos assim: se eu fizer isso, lá na frente a pessoa vai ver que eu a amo. Ou eu faço pensando que eu vou ser retribuído, que alguém vai me compensar das minhas atitudes. Imagina só alguém que dá o corpo para ser queimado, alguém que oferece o seu melhor em prol do outro. Mas o texto está dizendo: não, você pode fazer tudo isso, você pode se dedicar ao máximo, mas se a sua motivação não for amor, não tem valor algum para Deus. A ponto de Jesus ir na cruz, não para que você pudesse lá na frente ver
o quanto você é importante, mas Ele se ofereceu por amor. A motivação de Deus era o amor. Ele estava disposto a qualquer coisa por amor. E você tem agido por qual motivação? Por interesse? Por troca, por barganha? Vamos ver o que Ele me faz em troca disso. Você precisa aprender que as nossas motivações, elas são mais importantes para que você faça aquilo que Deus espera de você, seja no teu casamento, seja com teu filho, seja no teu dia a dia, seja lá no teu trabalho. Você pensa, mas aquela pessoa não merece, mas aquela pessoa pisou na bola, aquela pessoa me traiu, aquela pessoa me feriu. Mesmo assim, a minha motivação em fazer algo pelo outro é o amor. Em segundo lugar, quando nós olhamos para os versos 4 até o 8, Paulo nos define o que é esse amor. Se ele move todas as nossas ações, se é ele aquele que fortalece tudo aquilo que eu faço diariamente, mesmo quando eu não tenho nada em troca. Em segundo lugar, o amor não é um conceito teórico, e sim prático. E olha como ele começa a definir o amor, o que ele é e o que ele não é no verso 4. O amor é paciente, o amor é benigno. Diz também o que ele não é: não arde em ciúmes, não se ufana, não é soberbo, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Eu não sei o que você acha que é o amor, mas eu quero que hoje você lembre que toda a teoria que você sabe tem que ser olhada através daquilo que Jesus espera de mim e de você. E se você acha que o amor era algo totalmente diferente disso, hoje, que você viva um amor que não é uma teoria, porque é uma prática. Porque se eu amo, eu vou ter que ter paciência com o outro. Se eu amo, eu vou ter que ser bondoso. Se eu amo, eu não vou revelar isso através de ciúmes. Porque tem gente que em nome do amor faz coisas que Deus não quer que faça. O amor não é interesseiro, meu irmão. O amor não é ressentido, ele vai além, ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta. Até que ponto você está disposto a amar? Tem gente que gosta de falar de amor na teoria, com palavras bonitas, com sentimentalismo, mas eu olho para esse texto, onde a palavra amor é caridade, e eu sei que eu preciso agir em amor. Eu não preciso ficar falando que eu amo, que eu amo, que eu amo. Talvez você gosta de ouvir, você gosta de falar, mas as suas atitudes têm revelado o seu amor. As suas atitudes têm mostrado na prática o quanto você ama. Porque Jesus não ficou em nenhum momento dizendo com sentimentalismo quanto Ele me ama. Ele mostrou, indo no meu lugar naquele madeiro, para dizer: eu amo você até o fim, até o sofrimento, até a dor, até esgotar o meu sangue, até o último suspiro. Porque Jesus, Ele não falou de um amor teórico, Ele mostrou na prática. O que é o amor na prática para você? É que o outro faz por você. Não existe a ideia de amar se não for para alguém. Às vezes nós pensamos no amor egoísta, para nós, na minha direção. Agora, olha só o que o filósofo Soren Kierkegaard vai dizer: que por ser invisível o amor, ele deve ser reconhecido pelos seus frutos.
Porque o amor do sentimentalismo, o amor romântico, fica falando, fica projetando, fica revelando palavras. Mas aqui ele diz, olha, o amor, ele tem fruto. O amor, ele é visto na prática. Por isso o amor deve ser sempre para mim e para você, nunca uma teoria, sempre uma prática. Você quer falar para alguém que você ama? Ame servindo, ame praticando algo que Deus está revelando para você, ao lado dessa pessoa, ao lado desse irmão, ao lado daquele que trabalha com você dia a dia, mas você pensa, ele não merece, ele não é digno. Quem disse que você é? Quem disse que eu era? Jesus mesmo assim me amou, se entregou no meu lugar, no seu lugar. Sendo uma virtude, o amor deve ser praticado sempre por alguém. Quem você tem mostrado amor? Para quem que você tem revelado o amor de Deus na tua vida? Por último lugar, a gente olha aqui a partir do verso 8, no capítulo 13, depois que Paulo apontou, olha, vocês são diferentes, vocês têm dons diferentes, mesmo assim nada impede de vocês viverem um caminho mais excelente, por isso, sejam motivados em viver em amor através das ações, não amem teoricamente, mas na prática. E aqui diz que o amor jamais acaba, no verso 8, mas fala que as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência passará, mas quando vier o que é perfeito, aquilo que é em parte será aniquilado. Lá no final, versículo 13, agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Qual é o maior? O amor. O amor. Isso mostra para nós que o amor, diferente de qualquer outra coisa, resiste ao tempo, às circunstâncias, e ele é eterno. Esse amor aqui que Paulo descreve através dessa linda poesia, que se revela através de pessoas erradas, como eu, como você, que vivem com pessoas diferentes, como eu e você, isso não nos impede de viver algo que resiste aos tempos, aquilo que as circunstâncias revelaram na nossa vida, no nosso dia a dia, e ele dura para sempre, é eterno. O amor de Deus, ele subsiste a tudo e a todos. E aqui o texto está dizendo, as línguas passarão. Ou o que Paulo está fazendo? Lembra lá dos dons que eu falei no capítulo 12? Daquilo que cada um tem, das capacidades. Um dia, tudo aquilo lá deixa de ser importante e algumas coisas vão acabar, mas o que vai permanecer é a forma como vocês amam um ao outro. Irmãos, qual que é a melhor definição de Deus na Bíblia? 1 João, Deus é amor. Ele é amor, mas não é um amor, ele é a verdade expressa do que o amor significa para mim e para você. Porque Deus nunca deixou de nos amar. Mas talvez com o tempo, com as circunstâncias que você tem passado, você tem desistido de amar. Ah não, pastor, depois dessa, já estou aguentando muito tempo ao lado dessa pessoa, agora eu não aguento mais. As circunstâncias que a gente vive, o outro me machucou, o outro falou de mim, não fez o que eu esperava. A gente começa a medir as situações da nossa vida para dizer se devemos ou não amar.
Mas o amor que Paulo descreve aqui, ele supera tudo. Supera tudo, meu irmão. Supera isso que você está passando no casamento. Supera isso que você está passando com o seu filho. Supera essa circunstância que você está passando lá no seu trabalho. E talvez você e eu estamos já desistindo de amar. Mas lembre que Deus nunca desistiu de te amar. Deus nunca desistiu de mim, de você. Embora Ele deveria ter desistido. Porque nas circunstâncias, os meus pecados ofendem a glória de Deus. Deus me conhece, Ele sabe o quanto eu não mereço, o quanto eu não sou digno, e ainda assim, diante dos tempos, diante dessas circunstâncias, eu me manter em pecado, muitas vezes, Ele diz: filho, vem, eu te amo, eu te perdoo, eu quero você junto comigo, você é meu. E eu queria que você hoje saísse daqui motivado em amar. Mas antes de sair motivado em amar, eu queria que você lembrasse que Deus te trouxe aqui para lembrar o quanto Ele te ama. O quanto Ele ama você. A ponto da maior expressão do amor de Deus ter sido mandar o seu único filho. O seu único filho que veio a esse mundo, sem pecado, sem mancha, sem ruga alguma. Esse que veio, que não tinha pecado algum. Esse que veio como o varão perfeito do próprio Deus. E Ele olhar para mim e para você e dizer: mesmo que você me ofendeu, mesmo que você pecou contra mim, mesmo que você não fez nada para que eu te oferecesse algo em troca, eu te amo a ponto de assumir naquela cruz, naquele madeiro, todas as suas dores, todos os seus pecados, e pelas pisaduras de cada um de vocês, eu estou querendo salvar, lavar, curar e transformar a vida de vocês. Deus está mostrando que através de Jesus, eu e você somos amados, porque Ele, em vista de qualquer situação que você e eu fizemos contra Ele, Ele agiu em amor, Ele nos alcançou com amor, Ele derramou aquele sangue por amor. Ele se entregou, deixou a sua própria vida para que você vivesse a sua vida, porque Ele te amou. Por isso, não saia daqui para essa semana sem, em primeiro lugar, lembrar o quanto Deus te ama. E se você entrou aqui hoje desejando se sentir amado, entendendo que você precisa preencher um vazio que há dentro da sua alma, o amor de Deus está aqui nesse lugar para encher o teu coração, para encher a tua vida, para encher a tua casa. E a partir desse amor, você vai sair daqui disposto a praticar. Não falar desse amor, mas você vai agir tanto em amor que as pessoas verão o próprio Deus na tua vida, através de você. E é isso que eu quero para a minha vida. É isso que você deseja para a tua vida. Hoje Deus veio lembrar você que Ele te ama. Que em detrimento de toda situação que você tem vivido, esse amor hoje quer ser derramado no teu coração mais uma vez. E você que achava que ninguém te amava, esse amor vai renovar o teu coração hoje, a tua vida, o teu vigor, a tua fé, a tua caminhada. E eu queria hoje orar com você, nesse tempo que Deus nos deu a oportunidade, já de sentir o amor, através dessa ceia, desse banquete. Mas eu quero orar para que esse amor hoje, para você que talvez nunca sentiu, você peça: Deus, me visita com esse amor, porque Ele nunca deixou de te amar. Você pode até nunca ter percebido,
mas hoje Ele está aqui para dizer, para revelar, para mostrar na sua vida. Eu quero que você feche seus olhos agora. Quero que você agora lembre. À luz dessa palavra, à luz das coisas que você tem vivido, o que o amor é para você hoje? O que o amor significa para você hoje? Eu queria que você tirasse mesmo algumas coisas que têm atrapalhado você de amar. Amor não é teoria, irmão. Amor não é sentimentalismo. Amor não é ficar repetindo palavras apenas. Mas amor é sacrifício. E Jesus revelou se sacrificando em amor por cada um de nós. E meu primeiro desafio hoje é: se você precisa desse amor na tua vida, no teu coração, eu quero orar por você. E o segundo desafio é: se você precisa viver, praticar esse amor dessa forma que a palavra nos ensina, eu quero orar por você. Então, se você quer receber desse amor, se você quer viver desse amor, se coloque em pé no seu lugar. Nós vamos cantar e orar nesse momento, pedindo que Deus enche o nosso coração dessas verdades, para que possamos vivê-las em nome de Jesus. Antes eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes eu respirar, sopraste tua vida. Tu tens sido tão, tão bom. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Deus, eu peço nessa hora que esse amor seja revelado em cada coração, em cada vida, pela ação do Teu Espírito que está nesse lugar. Que o Senhor traga agora na nossa mente tudo aquilo que o Senhor fez, tudo aquilo que o Senhor faz por cada um dos Teus filhos em amor. O quanto o Senhor não tem permitido que os pecados sejam empecilho, o quanto o Senhor não tem desistido de nós, mesmo que às vezes pessoas desistam. Mas obrigado, porque esse amor nos alcança hoje, esse amor nos abraça hoje, esse amor nos preenche hoje. E que o Senhor traga agora para aquele que estava vazio, enfraquecido, sem força, sem coragem, que nós possamos sentir, ó Deus, o Teu amor por nós, porque é algo prático. É aquilo que o Senhor já revelou por cada um. E nós queremos, ó Deus, ter essa certeza que o Senhor continua nos amando como aquele dia da cruz. O Senhor continua, ó Deus,
revelando o quanto o Senhor se preocupa com cada um de nós. E eu peço também que através desse amor, que o Senhor nos ensine a amar, nos ensine a amar. Nós queremos, ó Deus, fazê-lo na prática, com a pessoa que convive com a gente debaixo do mesmo teto, com a pessoa que nós vamos conviver essa semana. Nos ensina a amar, Senhor, na prática, sem nada em troca, sem esperar recompensas. Que nós possamos mostrar que o fruto de um caminho excelente é o amor, e que nada, nenhuma diferença me impede de amar alguém. Talvez as diferenças vão continuar, mas mesmo assim eu vou continuar motivado a amar. Dá coragem, Deus, dá coragem, dá força, para que possamos vencer o egoísmo, vencer, ó Deus, a busca que temos muitas vezes de só apenas sermos amados. Mas hoje vamos sair daqui prontos para amar, para honra, glória e louvor do Teu nome. E que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos ensine para honra, glória e louvor do Teu nome. Amém e amém. Vamos dizer: traz luz, Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. ó, impressionante, vamos dizer: oh, impressionante, infinito, amor de Deus, oh, que deixa as 99 só para me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mas se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. não tenha medo de amar, ame com coragem. Que Deus abençoe a sua vida nessa semana. Pedir para o presbítero João impetrar a bênção sobre a minha vida, sobre a sua vida, para que você tenha uma semana debaixo da presença do poder de Cristo Jesus. Vamos orar. Nós somos gratos a Ti, ó Pai, pela Tua palavra, por aquilo que o Senhor fez por nós e em nós nessa noite. Que a Tua palavra ache um terreno fértil em nosso coração, que ela semeada produza frutos, e que nesta semana nós possamos colher os frutos e também, ó Pai, Te honrar com o nosso viver. Que nós deixemos o sentimentalismo de lado e façamos a prática, que nós pratiquemos o amor, que nós amemos as pessoas à nossa volta, independentemente de quem sejam, que nós possamos Te obedecer e fazer isso. E que agora, ó Pai, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz, que o Senhor sobre nós faça, ó Pai, que nós caminhemos essa semana com fé na Tua força, e que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus, amém. Vá em paz, meu irmão.